A eletricidade sempre existiu. No começo, as pessoas achavam que existiam minas de eletricidade no céu e que de vez em quando alguém atirava um raio de eletricidade sobre suas cabeças. 20, 30 séculos depois, tudo muda, tudo se ilumina. É o milagre da eletricidade. Hoje sabemos que a eletricidade é gerada nas usinas elétricas, que podem ser hidráulicas, nuclear, a carvão, eólica, solares, entre outras. A energia que chega na nossa casa é chamada de corrente alternada. Isso porque seus polos se invertem entre positivo e negativo 60 vezes por segundo. Nos veículos, a corrente é contínua. Existe uma série de dispositivos eletroeletrônicos mais ou menos potentes. O alternador é responsável por transformar a energia mecânica em elétrica, que supre a demanda de energia elétrica dos equipamentos do veículo. Todo o excedente da energia gerada no alternador é armazenada na bateria. Aqui, a energia é gerada quimicamente. De um lado, temos negativo de mais e do outro, positivo de menos. Quando o lado positivo atrai o lado negativo, é gerado a corrente elétrica contínua. Aqui um exemplo bem simplificado de como a energia que chega na nossa casa é gerada nas centrais elétricas. À medida que o ímã passa de frente à bobina de cobre, ele desprende elétrons numa direção. Quando o ímã se inverte do sul para o norte, ele desprende elétrons em outra direção. É por isso que é chamada corrente alternada, porque os polos se invertem 60 vezes por segundo, que é o padrão brasileiro, e vem escrito nos equipamentos 60 Hz. Então, o princípio da geração da energia elétrica é: você tem um fio de cobre enrolado. De frente ao fio de cobre, você passa um ímã. Quando você passa o lado sul, os elétrons desprende para uma direção. Quando você passa o lado norte, ele desprende para outra direção. Se pudéssemos filmar por dentro do fio, filmar os elétrons, nós encontraríamos a seguinte situação. O núcleo do átomo, ele é carregado com carga positiva e em volta gira a carga negativa, que são os elétrons. Como eu tenho 3 elétrons e 3 cargas positivas, o átomo é eletricamente neutro. Mas quando falta um elétron, esse elétron é arrancado pelo ímã, o átomo já não é mais neutro, ele passa a ser positivo. E a única vontade dessa carga positiva é recuperar o elétron que falta. Eu tenho aqui na minha mão um ímã. E eu vou mostrar para vocês o efeito do ímã de frente à bobina. É o princípio da geração elétrica. Olha só, toda vez que eu passo o ímã de frente à bobina, eu gero uma corrente elétrica. Na prática, eu estou desprendendo os elétrons do núcleo do átomo. No veículo, a energia é gerada através do alternador. Alternador vem do nome de corrente alternada. Mas se eu uso uma bateria de corrente contínua, porque eu tenho um alternador ou um dispositivo que gera corrente alternada? Na verdade, ele gera corrente alternada, mas existe uma placa na traseira do alternador que retifica essa corrente para corrente contínua. E essa corrente é armazenada na bateria. Todo equipamento elétrico, seja na sua casa ou seja
No carro, ele vai precisar dos dois polos para funcionar. Na sua casa, você não vai saber qual que é o positivo, qual que é o negativo, porque ele se alterna o tempo inteiro, 60 vezes por segundo. No veículo, tem o positivo e o negativo. O negativo da bateria, ele é ligado na própria massa do carro. Então, toda a lataria do carro é o negativo, é como se fosse um fio. Qualquer lugar no carro que for de aço, se você pôr um parafuso lá, você vai ter o negativo da bateria. Todo dispositivo eu preciso ligar os dois polos. Aqui eu vou ligar o positivo. Essa lâmpada aqui pode ser de farol, pode ser de seta, pode ser de seta, enfim, eu vou mostrar aqui para você. Então, com o positivo e o negativo, ela funciona. Mas é claro que lá no carro existe alguns dispositivos, interruptores e sensores, uma série de dispositivos elétricos e eletrônicos que faz com que os dispositivos funcionem. Por exemplo, se eu colocar esse dispositivo, que é um interruptor simples na lâmpada, eu vou passar a acender a lâmpada com esse dispositivo. Toda vez que eu aperto aqui, a lâmpada vai acender. Outra coisa muito importante que você deve saber é com relação à intensidade da corrente. E a intensidade da corrente é como se esses elétrons que navegam pelo fio ocupasse um determinado espaço. Então imagine que esses elétrons, eles têm formas de esfera. Quando eu tenho um equipamento que tem uma potência alta, eu vou precisar de muitas esferas para funcionar esse equipamento. Quando eu tenho um equipamento com a potência baixa, eu vou precisar do número reduzido de esferas para funcionar esse equipamento com potência baixa. Um dispositivo muito comum que provavelmente você já viu nos veículos são os fusíveis. Todo veículo tem um quadro de fusíveis. Este fusível serve para proteção. Se fechar algum curto, ele não vai derreter o fio e nem colocar o veículo em risco. Ele vai abrir o fusível. E outra coisa que você nota é que cada fusível tem um número. E esse número corresponde à amperagem dele. Esse aqui, ó, de 10 amperes. Esse aqui de 15 amperes. Esse de 20. Esse de 30. Eu tenho ainda esses modelos que são pequenos, são mini fusíveis. Existem alguns outros modelos, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que essa numeração de amperagem não existe por acaso. Ela existe porque cada equipamento, cada dispositivo eletroeletrônico do veículo, ele demanda uma quantidade de amperagem. A intensidade da corrente muda de acordo com o equipamento. Essa lâmpada, por exemplo, ela está escrito aqui, ó, 12 volts, 21 watts. Uma conta simples para você saber qual que é a amperagem que ela demanda é: a amperagem é igual à potência em watts dividido por 12, que vai dar 1,7. Normalmente, a amperagem do fusível é o dobro da potência nominal. 1,7 vezes 2 vai dar 3,4. Como não temos essa medida nos fusíveis, o fusível aqui vai ser de 5 amperes. Já esse ventilador, por exemplo, que é o ventilador do ar-condicionado que faz sair o vento lá, ele é de 150 watts. Ou seja, eu vou ter que ter um fusível de 25 amperes para que ele funcione perfeitamente. Se eu colocar o mesmo fusível da lâmpada, que é de 2 amperes, o que vai acontecer? Ele vai queimar. Da mesma forma que os fusíveis, eles têm que serem dimensionados de acordo com a potência dos equipamentos, os fios também têm que ser dimensionados de acordo com a potência dos equipamentos.
Eu não posso usar o mesmo fio que eu ligo uma lâmpada para ligar o ventilador. Por quê? Porque a demanda de corrente de elétrons desse ventilador é muito maior do que o da lâmpada. Imagina que esses elétrons são esferas que estão percorrendo por dentro dos fios. Para funcionar essas lâmpadas, eu preciso de 5 esferas percorrem por dentro do fio. Para funcionar esse ventilador, eu preciso de 200 esferas que percorram por dentro do fio. Esse fio simplesmente vai esquentar e vai derreter, porque eu tenho muita esfera dentro de um espaço pequeno. Então eu tenho que ter um fio muito mais grosso para funcionar um equipamento que exige uma amperagem maior. Aí uma tabela com a bitola dos fios e o limite máximo de corrente que passa por cada um deles. Então eu não posso ligar um equipamento que demanda uma amperagem alta com um fio muito fino. Para a gente começar a estudar sobre a parte elétrica do ar condicionado, primeiro eu preciso que você entenda uma peça que é muito usada lá no veículo, para diversos fins, que é o relé universal. Então você precisa compreender o relé universal para começar a subir a escada da elétrica. Nós vamos subir um degrau de cada vez. Agora você já entende como a corrente é gerada, você já entende qual que é o papel do fusível, você já entende que o fio ele precisa ser dimensionado de acordo com a potência de cada equipamento. Agora é hora da gente falar do relé. O relé ele serve como uma ponte de apoio. No caso do ar condicionado, eu tenho algum dispositivo que demanda uma corrente mais alta, mas que vai ser acionado às vezes com um botão, às vezes que não tenha potência tão grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse botão ele é de 2 amperes. Se eu for ligar esse botão com esse ventilador que demanda uma corrente de 25 amperes, simplesmente esse botão vai derreter, ele não vai aguentar passar toda essa intensidade de corrente por ele. Então, nesse caso, o que eu faço para acionar esse eletroventilador? Eu uso um relé. O relé que é usado no ar condicionado automotivo é o relé universal. O relé universal, ele tem esses 4 números, que é o 30, o 87, o 85 e o 86. Primeiro, eu vou explicar como que é o funcionamento do relé, para que ele serve. Depois nós vamos explicar o princípio de funcionamento, o que são essas peças aqui dentro do relé, e aí eu vou esmiuçar, e aí você precisa entender bem o princípio do funcionamento do relé para depois a gente avançar na parte elétrica do ar condicionado. O 30 com o 87 é uma entrada e uma saída. Então o 30 eu vou alimentar ele com positivo, aqui é uma saída. Então se eu pegar uma lâmpada, vou pegar a lâmpada aqui e vou ligar ela com o meu negativo, ligar o meu negativo aqui. E a outra ponta da lâmpada, toda vez que eu ligo o positivo aqui, ela acende. Então a outra ponta eu vou ligar no pino 87. O 30 e o 87 é uma passagem, toda vez que eu aperto aqui, ó, a lâmpada acende. Mas eu não vou abrir o relé lá e apertar aqui com a mão. Eu vou usar um dispositivo para acionar esse relé. No caso aqui, eu vou usar uma chave para acionar o relé. Então eu vou pegar essa chave aqui, vou ligar ela na minha bateria, positivo aqui. Aqui, ó, eu liguei o 30 com o 87. O 85 e o 86, ele é responsável por acionar o relé. Ele vai criar um campo magnético para fazer com que a lâmpada acenda. De um lado eu vou ter positivo, de outro lado eu vou ter negativo. Toda vez que eu apertar aqui, ó, a lâmpada vai acender.
Aí fica a dúvida, se eu posso acender a lâmpada com esse interruptor, para que eu vou usar relé? Na verdade, esse interruptor ele trabalha com 2 amperes. A lâmpada também trabalha com 2 amperes. Aqui não haveria problema nenhum em ligar esse interruptor na lâmpada. Mas eu vou dar um outro exemplo em que esse interruptor não tem condição de fazer. Por exemplo, se eu fosse ligar esse ventilador aqui, ó. Esse ventilador ele demanda 25 amperes. A chave só passa 2 amperes. Então, se eu ligar a chave direto no ventilador, o botão vai queimar, ele não vai aguentar. Então, em vez de eu ligar direto no ventilador, eu ligo ele no relé, porque o relé está puxando a alimentação do fio 30 direto da bateria, um fio bem dimensionado. Então, não vou ter problema nenhum em relação à questão da amperagem. Olha só. Se eu ligo esse botão direto no ventilador, o botão iria queimar. Como eu estou puxando energia daqui, ó, aqui está indo toda a amperagem que eu preciso. Então agora eu vou esmiuçar o relé, como que é o funcionamento e o princípio de funcionamento. O 30 e o 87 eu falei para vocês que é uma passagem. Então aqui dentro do relé, o 30 vem aqui por essa placa de metal e sai no 87. E o 85 e o 86 aciona essa bobina de fio. O 85 e o 86, quando eu mando positivo e negativo, essa bobina se transforma num eletroímã. Ela atrai essa chave e faz com que o 30 e o 87 se interliguem. Aqui eu tenho basicamente um relé, de uma forma mais fácil para explicar o funcionamento. Como eu te expliquei lá atrás, o eletromagnetismo é uma força só, porque da elétrica eu faço o magnetismo e do magnetismo eu faço a elétrica. Prova disso é que essa mesma bobina que eu usei para gerar eletricidade, passei o ímã de frente a ela, desprendi elétron, gerou eletricidade. Mas quando eu coloco eletricidade nas duas pontas, eu crio um eletroímã. Então, essa bobina aqui nada mais é do que um fio que eu enrolei aqui em volta, com um pedacinho de ferro aqui dentro, e eu vou fazer com que atraia essa chapa de aço aqui. Quando eu pôr positivo e negativo aqui, ó, essa bobina vai se transformar num eletroímã e vai atrair essa ponta de encontro a essa. Por falar nessa ponta, aqui, ó, eu tenho representado o 30 e o 87. Lá dentro do relé é basicamente isso que funciona. Toda vez que abaixa, que ele abaixa, eu ligo um no outro. Vou mostrar para vocês. Toda vez que eu apertar aqui, de um lado eu vou ter negativo. Esse negativo está saindo da bateria e chegando na minha lâmpada. O que falta para acender a lâmpada? O positivo. Então eu vou pôr o positivo aqui, ó. Vou pôr o positivo. Por que a lâmpada não acendeu? Porque ele está levantado, o fio está partido. Mas no momento que eu abaixo aqui, ó, a lâmpada acende. Toda vez que eu fizer isso, a lâmpada acende. Então aqui eu tenho o meu 30 e o meu 87, que funciona como uma ponte. Eu poderia passar positivo aqui também, sem problema nenhum. Vou deixar o negativo aqui, vou pôr positivo aqui, para vocês verem que dá na mesma. Vou fazer uma passagem aqui no meu 30 e 87. Olha, funcionou da mesma forma com positivo. Tudo que eu pôr aqui vai sair aqui. Lá dentro do relé tem uma bobina como essa. Toda vez que vai positivo e negativo, ela gera um campo magnético.
Se eu tenho o negativo aqui, o que eu preciso do outro lado para funcionar? Positivo. Aqui eu tenho 85 e 86 na minha bobina. Toda vez que eu ligo, ó, vira um campo magnético e atrai o metal. Quando eu tiro, o metal cai. Eu posso inverter? Posso. O 85 e o 86 posso inverter à vontade, não tem problema nenhum. Toda vez que eu encosto aqui, ele vira um campo magnético. Se eu soltar, ele cai. Então, o papel do 85 e o do 86 é fazer com que a bobina vire um campo magnético para atrair essa chapa de metal que tem no relé e fazer com que o 30 e o 87 se unam. Então, pessoal, eu tenho aqui um relé. Aqui é meu eletroímã. Na verdade, ele vai se transformar num ímã quando alimentar o 85 e o 86. O que vai acontecer? Essa ponte aqui vai fechar. Isso aqui é uma chapinha de metal. Se eu colocar um ímã comum aqui, ele vai ser atraído, mas o caso não é isso. Não é esse. Eu preciso atrair ele com esse eletroímã. Então, como ficou isso aqui? O 30 é aqui, o 87 é aqui, e o 85 e o 86 são, respectivamente, essas duas pontas do fio da minha bobina. Agora eu vou ligar esse relé, você vai ter uma compreensão melhor de como é o princípio do funcionamento do relé. Eu vou ligar a minha lâmpada através desse dispositivo. Vou pôr o negativo aqui, ó. Esse negativo eu vou ligar direto na bateria. Aqui assim eu vou ligar meu positivo. Quando eu ligo aqui, ele acende. Ligar meu negativo aqui. A outra ponta eu vou trazer do meu 87. O 30 eu vou ligar no positivo da bateria. Se eu apertar aqui com o dedo, a lâmpada acende. Então, o trabalho dessa bobina, desse eletroímã, é atrair essa ponta aqui para unir o 30 com o 87. Aqui, como eu tenho o positivo de um lado da bobina, o que falta do outro? O negativo. Eu vou ligar o negativo lá, ó, e a lâmpada vai acender através do relé. Então, isso aqui é um relé. É dessa forma, igualzinho está aqui, que ele funciona. A peça é muito pequena, então você dificilmente conseguiria visualizar por dentro dessa forma. E se eu quiser inverter o negativo com o positivo aqui? Posso, não tem problema nenhum. O 85 com o 86 eu posso inverter à vontade. E aqui também, eu posso mandar em vez de positivo, eu posso mandar o negativo? Posso também, sem problema nenhum. Vou mostrar para vocês. Eu vou pôr o negativo de cá, direto. Vou deixar o positivo da lâmpada ligado direto. Toda vez que for negativo, a lâmpada vai acender. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente unindo os fios. Vou ligar a bobina, ela vai virar um eletroímã, vai puxar a chapinha de metal e a lâmpada vai acender. Olha só. Estou trabalhando com negativo, em vez de eu mandar positivo. O que entra aqui, sai aqui. Entra positivo, sai positivo. Entra negativo, sai negativo. E vice-versa. Agora eu vou fazer com a chave para acionar o relé. O que eu faço? Entre os dois fios eu coloco a chave aqui. Poderia colocar lá no negativo também, sem problema nenhum. Coloco o botãozinho aqui, amperagem baixinha. Toda vez que eu apertar ele, o relé funciona, a lâmpada acende.